Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 05 de maio de 2019. Pesquisa de Oxford investiga como os homens chegaram à ideia de um Deus moral. A ideia de um Deus todo-poderoso que vigia os humanos a partir de cima e pune os que se desviam da norma surgiu depois que estes trocaram a tribo pela sociedade. Essa é a principal conclusão de um amplo estudo, que revê o surgimento das sociedades complexas e a ideia do Deus moral. Dos antigos egípcios até o Império Romano, passando pelos hititas, os deuses morais só entram em cena quando as sociedades se tornam realmente grandes. A crença no sobrenatural é tão antiga como os humanos. Mas a ideia de um ser onisciente vigilante da moral é mais recente. Antes das revoluções neolíticas, do surgimento da agricultura e das primeiras sociedades, os humanos viviam em grupos relativamente pequenos, baseados no parentesco. Na tribo, todos se conheciam e devia ser difícil ter uma conduta antissocial sem ser flagrado. O risco de ser apontado, castigado ou expulso do grupo bastava para controlar o indivíduo. Mas, à medida que as sociedades foram se tornando mais complexas, as relações com estranhos ao clã cresciam e, ao mesmo tempo, as possibilidades de escapar à sanção. Para muitos estudiosos das religiões, a aparição de um Deus moral que tudo vê serviu como cola para a coesão social, facilitando a emergência de sociedades cada vez maiores. Mas o que vimos é que os deuses moralizantes não são nada necessários para que se estabeleçam sociedades em grande escala, diz Harvey Whitehurst, diretor do Centro para o Estudo da Coesão Social da Universidade de Oxford, Reino Unido e coautor do estudo. De fato, só aparecem depois do forte aumento inicial da complexidade social, uma vez que as sociedades alcançam uma população de aproximadamente 1 milhão de pessoas, acrescenta. Junto a um amplo grupo de cientistas, o antropólogo britânico analisou 414 entidades políticas surgidas do Neolítico. Na base de dados, reunida no projeto CESAT, há desde cidades-estado como Ur até a Confederação Viking da Islândia e impérios como o Inca e o Aquemênida. Para medir sua complexidade, usaram até 55 variáveis diferentes, como a existência de uma estratificação e hierarquia social, se existiam a propriedade privada e a capacidade de transferi-la, e o desenvolvimento da agricultura e de exércitos. Seus resultados, publicados na revista Nature, mostram que, quando os deuses morais apareceram, as sociedades já eram na sua maioria muito complexas. Na verdade, as entidades políticas estudadas apresentavam um aumento médio da sua complexidade social até 5 vezes maior antes da chegada desses deuses do que depois. Só então o Deus moral cumpre uma função social. Talvez se deva que, chegados a este ponto, as sociedades fiquem tão grandes que se tornam vulneráveis às tensões internas e ao conflito. Os deuses moralizantes poderiam oferecer uma via para que as sociedades continuassem prosperando apesar de tais tensões, fazendo que todos cooperassem para evitar ofender um poder superior atento ao nosso comportamento com relação aos demais, e sobre o qual se pensava que castigava os transgressores, diz Whitehurst como possível explicação. As primeiras ideias de um Deus moral surgem no Antigo Egito, com a figura de Mate, a filha do deus Ra. Isso foi por volta de 2800 antes da Era Atual, vários séculos depois da unificação das primeiras cidades do Vale do Nilo.
segue na lista cronológica Samas, o Deus Sol que tudo vê, do Império Acádio, meio milênio posterior ao surgimento das civilizações mesopotâmicas. O mesmo padrão se observa com a deidade chinesa Tian e os diversos deuses do Império Hitita, na Anatólia e atual Turquia. Já no primeiro milênio antes da era atual apareceram o mazdaísmo ou zoroastrismo, o judaísmo, já na era atual, o cristianismo e o islamismo. Todas são religiões com deuses morais surgidas ou evoluídas em sociedades já consolidadas. O estudo mostra, entretanto, que pode haver sociedades altamente complexas sem um Deus moral. Isso não significa que não castigassem os humanos, mas o faziam mais por faltar às obrigações com as divindades do que por ofender outros humanos. A maioria dessas sociedades é das Américas e Sudeste Asiático. O estudo vai inclusive além e julga encontrar uma conexão entre a aparição da escrita e a emergência dos deuses morais. Em 9 das 12 regiões do planeta analisadas, os primeiros registros escritos aparecem em média 400 anos antes das primeiras referências aos deuses morais. Isto, junto com a ausência da ideia de um Deus moral na maioria das culturas orais, sugere que estas crenças não estavam muito difundidas antes da invenção da escrita, opina Whittlesey. Mas nem todos opinam o mesmo. O diretor do Instituto para a Ciência da História Humana em Jena, Alemanha, o biólogo evolutivo Russell Gray, argumenta que as provas de deuses moralizantes são difíceis de encontrar antes da invenção da escrita, mas isso não significa que não haja nenhuma. Os primeiros escritos eram principalmente documentos sobre transações financeiras, não sobre crenças religiosas, acrescenta Gray, que não participou do estudo, é um dos maiores defensores de que o castigo divino entendido em um sentido amplo é um precursor da complexidade política e social. Entretanto, reconhece que os deuses morais são uma criação relativamente recente. Para o Espiritismo, o entendimento que os homens têm de Deus não está pronto nem é definitivo, está em constante evolução. O conceito de Deus modifica-se com o tempo, resultado de ampliações sucessivas de um conceito inicial, de abordagens complementares que destacaram aspectos diferentes de Deus não considerados até então, e, também, de visões contraditórias que expuseram as limitações de explicações utilizadas em determinado momento. A compreensão de Deus, alcançada por uma pessoa é possível em face do seu conhecimento e do conhecimento do seu grupo social. A crença em Deus está instintivamente impressa na mente humana. À medida que o homem evolui, apura-se também a crença em Deus. Dessa forma, como nos ensinam os espíritos superiores, o sentimento instintivo de crer em Deus nos prova que Deus existe. É também uma consequência do princípio não há efeito sem causa. N. Livro dos Espíritos. Allan Kardec esclarece nas questões abaixo, 05 que conclusão podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si mesmos da existência de Deus. A de que Deus existe, de onde lhes viria esse sentimento se repousasse sobre o nada? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Poder-se-ia argumentar que a crença em Deus resulta da educação recebida, consequência das ideias adquiridas. Entretanto, esclarecem os espíritos da codificação, se assim fosse, porque existiria nos vossos selvagens esse sentimento, 06 o sentimento íntimo que temos em nós da existência de Deus não seria o efeito da educação e das ideias adquiridas. Se fosse assim,
porque vossos selvagens teriam também esse sentimento? Opinando a respeito, Kardec nos elucida: se o sentimento da existência de um ser supremo fosse o produto de um ensinamento, não seria universal. Somente existiria naqueles que tivessem recebido esse ensinamento, como acontece com os conhecimentos científicos. A história da ideia de Deus mostra-nos que ela sempre foi relativa ao grau intelectual dos povos e de seus legisladores, correspondendo aos movimentos civilizadores, à poesia dos climas, às raças, à florescência de diferentes povos, enfim, aos progressos espirituais da humanidade. Descendo pelo curso dos tempos, assistimos sucessivamente aos desfalecimentos e tergiversações dessa ideia imperecível, que, às vezes fulgurante e outras vezes eclipsada, pode, todavia, ser identificada sempre, nos fastos da humanidade. Liga-se estreitamente à ideia de lei, e assim à de dever e de sacrifício. A ideia de Deus liga-se a todas as noções indispensáveis à ordem, à harmonia, à elevação dos seres e das sociedades. Eis porque, logo que a ideia de Deus se enfraquece, todas as nações se debilitam, desaparecem, pouco a pouco, para dar lugar ao personalismo, à presunção, ao ódio por toda autoridade, por toda direção, por toda lei. Com o Espiritismo em 1857 temos uma nova definição e compreensão sobre Deus. Allan Kardec pergunta e os Espíritos respondem na primeira das 1018 perguntas do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Afirmando a existência de uma causa primeira no universo, os espíritos superiores trazem, dessa forma, um novo conceito de Deus para a humanidade, oposto à ideia de um Deus antropomórfico, parcial e vingador, apresentado pelas religiões de um modo geral. Pode-se levar mais longe do que temos feito a definição de Deus. Definir é limitar. Em face deste grande problema, a fraqueza humana aparece. Deus impõe-se ao nosso espírito, porém escapa a toda análise. O ser que enche o tempo e o espaço jamais será medido por seres limitados pelo tempo e pelo espaço. Querer definir Deus seria circunscrevê-lo e quase negá-lo. Para resumir, tanto quanto podemos, tudo o que pensamos referente a Deus, diremos que Ele é a vida, a razão, a consciência em sua plenitude. É a causa eternamente operante de tudo o que existe. Esta foi a crônica do amanhecer de 05 de maio de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota.